Giro dos Clubes. No Esporte em Debate. Santos, Bruno Milhões. Gabriel Veron treina normalmente após recuperação física e pode ser novidade. Está na lista de inscritos já para esta fase do Campeonato Paulista. Rollheiser, que foi contratado e apresentado oficialmente, só fica à disposição a partir das quartas de final. Santos também se afastou de Thiago Maia. As conversas não avançaram bem com o Internacional e o meio-campista deve permanecer no Colorado, que pedia pagamento à vista ao Santos de quase 7 milhões de euros. O destaque de Nina Gagliotti, o Palmeiras. Maurício sofreu uma luxação no ombro direito no Choque Rei, passou por exames e terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias. Já Gustavo Gomes, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou o tratamento, mas deve ficar de fora dos últimos 2 jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. Vale ressaltar, Bruno Fux, o zagueiro recém-contratado, só pode ser inscrito a partir das quartas de final. São Paulo, Paulo do Vale. Em cima da hora, a Federação Paulista altera o horário de São Paulo e Ponte Preta. Inicialmente 9h35 na quarta-feira, passando para 7h30 da noite. Expectativa de time alternativo. Quem sabe com as presenças de Lucas e Oscar, que pediram a Zubeldia para não atuarem no sintético do Allianz Parque. O Corinthians em destaque, Luiz Fabiani. Corinthians embarca rumo à Venezuela e conta com reforço na delegação. O volante Breno Bidon, que disputava o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, é esperado para se juntar ao elenco alvinegro que encara a Universidade Central nesta quarta-feira. Paraná, Marlon Santiago. Começam na sexta-feira os confrontos de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. As datas e horários foram divulgados pela federação logo após o fim da última rodada da fase de grupos. Paraná Clube e Rio Branco foram rebaixados. A abertura do mata-mata será com duelo entre o 7º colocado Azures e o vice-líder Atlético, em Pato Branco, às 8 horas da noite de sexta. No sábado serão 2 jogos. O São Joséense, que garantiu a classificação em 8º lugar, recebe às 3h30 da tarde o líder Operário, que garantiu a primeira posição pelo saldo com 1 gol no fim da partida. No norte do estado, também no sábado, às 4 da tarde, o 6º colocado Maringá encara o Coritiba, que avançou em 3º. Os jogos de ida chegam ao fim no domingo, às 4 da tarde, no estádio Albino Turbay, no confronto entre Cianorte e Londrina, 5º e 4º colocados, respectivamente. Já os jogos de volta serão no fim de semana dos dias 8 e 9 de março. Agora, Goiânia. Gustavo Ramos. O Dragão desembarcou no final da tarde desta segunda-feira em Maceió, no estado de Alagoas. Na próxima quarta-feira segue viagem para Arapiraca, local da partida de estreia do Dragão na Copa do Brasil. Primeira fase contra o Asa de Arapiraca, jogo que acontece no estádio Quaraci da Mata Fonseca, 9h30 da noite da próxima quarta-feira. O treinador Rafael Guanais terá atividade de amanhã no CT do CRB, o último treino da preparação para encarar a equipe do interior alagoano. E para este confronto, Rafael Guanais não deve ter João Vitor, zagueiro, que não atuou contra o Anápolis ontem na vitória do Atlético por 1-0. E o provável time do Atlético tem Ronaldo no gol, Rai Ramos na lateral direita, Alex e Pedro Henrique os zagueiros, Guilherme Romão na lateral esquerda, William Maranhão no meio, Haldney e Shailon, no ataque Alejo Cruz, Caio Dantas e William Potker. Vamos a Porto Alegre, Michele Silva. Inter espera os próximos passos do Santos pelo volante Thiago Maia. Ele voltou a ser relacionado no último final de semana, mas Colorado e Santos ainda conversam. Essa negociação ainda não foi encerrada, pelo menos no bastidor colorado. O Inter, que se negociar o jogador, entende que deve ser pelos moldes que propõe, com o repasse da dívida que tem junto ao Flamengo e mais uma compensação financeira. Caso isso não ocorra, o Internacional entende que sim, Thiago Maia é bem-vindo para continuar atuando pelo Internacional. Pelo lado do Grêmio, o tricolor apresentou nesta segunda-feira o lateral esquerdo, mas também zagueiro Luan Cândido, com empréstimo até o final desta temporada de 2025. E também o atacante Christian Oliveira.
Os dois já estão à disposição do técnico Gustavo Quinteiros. Fizeram os treinamentos do último final de semana e são alternativas para estrearem na partida diante do São Raimundo na quarta-feira, estreia do Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil. Rio de Janeiro, Gustavo Sleman. Após derrota no clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, o técnico Fábio Carille ainda faz mistério sobre a escalação que deve começar o jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. A partida é válida pela primeira fase do torneio nacional. Paulinho tem boas chances de voltar a figurar entre os titulares no meio-campo após ficar de fora do time inicial nos últimos 2 jogos. Isso porque o meia foi preservado no confronto contra o Sampaio Corrêa e entrou no segundo tempo contra o Rubro Negro. A comissão técnica vem administrando os minutos de Paulinho por conta do controle de carga nesse início de temporada, devido à grave lesão no joelho que ele enfrentou na temporada passada. BH Patrick Vaz. O Atlético estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, 6 horas da tarde, contra o Tocantinópolis, no interior do Tocantins. O Galo finalizou a preparação com um treino técnico-tático na manhã desta segunda-feira. À tarde, a equipe viajou para o Maranhão para depois se transferir até o local da partida. Para o confronto desta terça, o técnico Cuca não terá os atacantes Brian Palacios e Júnior Santos, que se recuperam de lesões. Já os recém-contratados, o lateral Caio Paulista e o atacante Rony, estão com a delegação para esta primeira fase da Copa do Brasil. E para fechar o futebol internacional com Guilherme Maciel. O ídolo do Barcelona, Gerard Piqué, está passando por uma investigação envolvendo pagamentos ilegais referentes à Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. De acordo com o processo, há suspeitas de pagamentos irregulares à agência de eventos Cosmos, na qual Piqué é presidente. Assim, a investigação busca entender qual foi a função do ex-jogador nas negociações enquanto ele ainda defendia o Barcelona. A competição começou a ser disputada no Oriente Médio em 2020 e essa transferência foi intermediada pela empresa de Piqué. O ex-jogador tem depoimento marcado para o dia 14 de março, mas ele já foi formalmente indiciado por irregularidades em maio do ano passado, incluindo uma comissão anual de 4 milhões de euros. Vale ressaltar que Piqué já deu respostas às acusações, afirmando que todas as transações foram legais e que não houve conflito de interesse.